Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Walter e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série instrutiva sobre móveis planejados. A intenção dessa série é te ensinar a projetar e fabricar móveis planejados. O episódio de hoje é sobre a esquadrejadeira. Se você chegou direto nesse vídeo, eu recomendo que você volte e assista os demais vídeos da série. Caso contrário, se você não tiver interesse e quiser saber somente a respeito da esquadrejadeira, eu recomendo que você pule esse vídeo. Calma, Valtão, tá estressado com o pessoal que não está assistindo a série? Não é isso, pessoal, é porque é o seguinte, os tópicos que nós vamos abordar aqui hoje, a maioria deles eu já falei a respeito nos vídeos anteriores, então eu vou fazer algumas referências aqui, vou acrescentar algumas coisas. Então, para quem quer ver só sobre esquadrejadeira e chegou direto nesse vídeo, o vídeo ficaria incompleto e eu não quero ninguém insatisfeito ao final do vídeo, ok? Então, para quem tem interesse, volta lá, assiste os outros vídeos e já se inscreva no canal também, porque tem muita coisa legal aí por vir nessa série. Eu vou falar aqui os tópicos que nós vamos comentar hoje, vocês já vão entender melhor. Nós vamos começar relembrando os tipos de esquadrejadeira, as diferenças entre eles. Vamos falar um pouco sobre a regulagem. E no tópico regulagem, que seria um outro ponto que daria muito conteúdo para esse vídeo, eu também não vou entrar em detalhes, já vou explicar por quê. Vamos revisar um pouco sobre a sequência de cortes, acessórios e operação com segurança, como operar a máquina com segurança. E no decorrer do vídeo eu vou comentando algumas coisas que eu recomendo, que na minha opinião são tópicos importantes a se observar na compra de uma esquadrejadeira. Esse vídeo aqui vai ser até mais curto que os outros da série, porque nós vamos citar várias coisas que já foram abordadas e a regulagem, que seria um tópico também bem grande para se falar aqui, eu não vou entrar em detalhes, eu vou recomendar vídeos. Então vamos lá, vamos começar relembrando os tipos de esquadrejadeira. Basicamente nós vamos ter dois tipos de esquadrejadeira, que são a simples ou de varão, que é essa aqui que eu tenho. É a mais comum aí de se ver nas marcenarias de pequeno e médio porte. E temos a esquadrejadeira de precisão, que é o sonho de consumo da maioria dos marceneiros, inclusive meu. Como o próprio nome diz, a grande diferença entre elas é a precisão nos cortes. Elas têm uma estrutura diferente que proporcionam uma melhor precisão. Então, pessoal, a esquadrejadeira simples, ela é bem simples. Ela tem uma mesa fixa, o disco trabalha entre a mesa fixa e o carrinho, que por sua vez corre sobre esses trilhos, que é o que a gente chama de varão. Então existem vários tamanhos. Essa minha aqui, ela corta até 2 metros aqui transversalmente. Tem máquinas aí de 3 metros, e tem máquinas menores também, menos de 2 metros. E aqui na mesa fixa, essa máquina minha consegue cortar até 710 milímetros de largura. Então, para cortes longitudinais, a gente consegue uma largura máxima de 710 milímetros. O tamanho da mesa fixa também muda um pouco, né? A tendência é que máquinas que façam um corte transversal maior também tenham uma mesa fixa maior. Tem modelos no mercado com várias extensões muito interessantes, né? Na mesa fixa, mesa roletada, tem um carrinho bem grande para apoiar bem a chapa, enfim. Mas a estrutura da máquina praticamente a mesma. As esquadrejadeiras de precisão seguem mais ou menos esse raciocínio. Então vamos ter a mesa fixa e a mesa móvel ou carrinho. Só que o sistema delas, a estrutura, é um pouco diferente no sentido de conseguir uma precisão maior. Então esse carrinho aqui normalmente ele é feito de alumínio fundido, o que já dá uma qualidade superficial maior. Geralmente essa mesa móvel ela é bem comprida e tem uma extensão para a lateral, que dá um apoio para a chapa também muito melhor. Além do mais, nas esquadrejadeiras de precisão, o carrinho móvel ele corre sobre guias lineares, que nos dá um trajeto com uma precisão aqui de linearidade muito maiores. O carrinho de uma esquadrejadeira dessas, por mais que ela esteja bem regulada, ele não faz um trajeto perfeitamente reto. Então, se você pegar uma chapa aqui de 2 metros, que é a capacidade máxima dessa máquina minha, por exemplo, e fizer um corte aqui, ó, depois, se você pegar uma régua de alumínio e colocar na lateral dessa peça,
você vai perceber que o carrinho deu uma leve desviada no trajeto, o que não acontece numa esquadrejadeira de precisão. Além do mais, pessoal, no carrinho móvel das esquadrejadeiras de precisão, normalmente a gente vai ter recursos, meios de fixação de peças e etc., que nós não temos numa esquadrejadeira comum. Eu até citei isso no vídeo anterior a respeito de cortes longitudinais em ângulo e citei esse exemplo, né? Nas esquadrejadeiras de precisão a gente consegue prender a peça com acessórios que normalmente até vêm com a máquina. Então a gente prende a peça e faz um corte longitudinal em ângulo com segurança. Tem umas esquadrejadeiras de precisão aí de grife, galera, que tem uns recursos muito massa. Por exemplo, tem algumas que você, para ajustar a largura de corte num corte longitudinal, você nem precisa vir aqui e mexer com a guia paralela. Você digita aqui no visor e ele vai sozinho por meio de motores de passo, né, um sistema parecido com o usado em CNC, e a guia vai sozinha e você já faz o corte. Você regula a altura do disco digitalmente. É muito interessante a máquina. Beleza, e a regulagem dessa máquina? Bom, como eu disse, eu não vou entrar nos mínimos detalhes da regulagem e não vou fazer uma regulagem aqui passo a passo, pelos seguintes motivos. Primeiro, regular uma esquadrejadeira, pessoal, é um procedimento muito trabalhoso e muito demorado. Então, se prepare aí para passar alguns dias regulando a sua máquina. Então, eu não vou ousar mexer na regulagem da minha máquina aqui para mostrar alguma coisa, correndo o risco de perder a regulagem, porque isso aí depois vai me custar muito tempo, né? E amanhã eu já tenho umas coisas para fazer aqui. Não posso arriscar. Outra coisa é o seguinte, não adianta também eu mostrar detalhadamente a regulagem dessa máquina, se na máquina que você tiver aí ou que você for comprar, tiver alguma coisa diferente. Eu não vou conseguir abranger todos os casos. Então o que eu recomendo que seja feito é o seguinte, você escolheu a sua esquadrejadeira, procure algum vídeo dedicado àquele modelo, que seja específico daquele modelo, ou talvez procure a ajuda de algum técnico da empresa, da marca, que aí você vai conseguir orientações voltadas especificamente para a sua máquina. Além do mais, pessoal, já tem excelentes vídeos aí no YouTube. Eu vou recomendar aí os que eu lembro que eu assisti quando eu fui regular a minha máquina, que foram excelentes. Bom, então quais são os vídeos que eu recomendo? Antes da gente fazer um apanhado geral sobre a regulagem, os vídeos que eu recomendo, pessoal, são o do Fernando Belchior. Aliás, todo vídeo que ele faz é recomendável, né? Todo o material que ele produz é de excelente qualidade, então o da regulagem não é diferente. Outro vídeo que eu recomendo, pessoal, é o do Adam Santos. Ele fez um vídeo excelente, que inclusive é de uma esquadrejadeira da mesma marca dessa, então o procedimento seria o mesmo. Ele colocou a mão na massa, de fato estava regulando a esquadrejadeira dele, então ele fez ali o passo a passo, mostrando todos os mínimos detalhes. Bom, mas de qualquer forma, vamos fazer um apanhado geral do que seria esse procedimento de regulagem para a gente poder comentar algumas coisas relacionadas. Para início de conversa, eu recomendo que vocês já providenciem um perfil de alumínio que esteja bem reto. 2 metros de comprimento já está bom. Se conseguir maior, dependendo do tamanho da sua máquina, melhor ainda. Mas esse perfil tem que estar bem reto mesmo, pessoal. Então, quando for comprar, verifica, olha bem ele assim, ó, e confere se está bem alinhadinho. Mesmo que ele esteja novo na loja, pode ser que ele já esteja meio deformado. Eu comprei essa régua de pedreiro, me atendeu bem. Tem outras opções aí de perfis de alumínio que são excelentes para isso. Tem réguas de vidraceiro e etc. Esse perfil de alumínio vai ser fundamental para fazer a regulagem da máquina e é bom que você guarde com cuidado, né, para evitar que ele se deforme. Porque se um dia você precisar mudar a sua máquina de lugar, mexer nela, por algum motivo ela perder a regulagem, às vezes com o tempo, com o uso, é bom você verificar de vez em quando a regulagem. Então você vai precisar eventualmente desse perfil. A regulagem começaria pelo lado de cá, do lado da mesa fixa. O primeiro passo seria então, com o auxílio do perfil de alumínio, verificar o alinhamento do disco em relação à mesa fixa. Normalmente esse parâmetro já vem bem ajustado de fábrica. O pessoal já monta isso aqui bem alinhado normalmente. Depois vem a verificação do esquadro do disco em relação à mesa fixa. Então a gente vai colocar o disco, caso a sua máquina tenha o recurso de inclinação do disco, você vai colocar ali para o corte zero, né, o corte reto, e vai colocar o esquadro aqui e verificar o ângulo.
Se necessário, nós vamos ter que mexer no ajuste, no fuso ali de inclinação do disco. E aí, se sua máquina tiver o recurso de inclinação do disco, pode ser que tenha que fazer também aquele ajuste da setinha, do indicador ali no visor graduado da máquina, também seguindo o raciocínio que foi falado. Então, verificado o esquadro do disco, a gente vai partir para a guia paralela. Então, nós vamos verificar, né, seguindo aquele mesmo raciocínio do que foi falado no vídeo anterior. A gente vai fazer aquela verificação de alinhamento da guia paralela, né? Se necessário, nós vamos mexer aqui nos apoios dela para mudar a inclinação. Vamos verificar também a régua graduada, fazendo aquele ajuste que a gente comentou no vídeo anterior. E aí, pessoal, até então a gente fez a regulagem do lado de cada máquina. E o que a gente já tem aqui para comentar? Bom, primeiro, vocês já vão perceber que a robustez do conjunto na máquina já é bem superior àquilo que a gente viu no vídeo anterior, não é isso? A guia paralela é bem firme, ela não fica se deformando por qualquer coisa, igual a gente viu na circular de bancada portátil. Além do mais, o sistema de fuso ali para subir e descer o disco, ou para fazer a inclinação do mesmo, já é um sistema muito mais robusto. Vocês lembram que aquele sisteminha dela era todo troncho, eu tinha que ficar segurando o volante plástico, a alavanca, para travar o disco. Se eu forçasse um pouco, ele passava do ponto. Se você solta o volante, ele volta. Vocês lembram que era meio troncho aquele sistema? Aqui não. Aqui nós vamos ter uma porca autotravante que serve de batente. Eu vou fazer o ajuste fino ali por meio dela e é um sistema robusto. Então, depois que eu fizer essa regulagem, quando eu for girar o volante aqui para voltar naquela regulagem, o sistema vai bater nessa porca e vai parar de forma bem mais precisa. Além do mais, outro ponto a ser comentado aqui até o momento é com relação à qualidade dos tampos, né? Tanto da mesa fixa quanto do carrinho. Na minha máquina, quando eu vou verificar o esquadro do disco em relação à mesa fixa, eu consigo perceber que a mesa fixa tem uma imperfeição, ela tem umas ondulações, o esquadro não se apoia perfeitamente na mesa fixa. Por que disso? Porque essa máquina ela é feita de chapa dobrada. Então, os tampos não têm uma qualidade superficial tão boa. Se você colocar uma régua de alumínio sobre o carrinho móvel ou a mesa fixa de uma máquina dessas, dá para perceber algumas ondulações, umas imperfeições no tampo. Isso na prática não vai atrapalhar tanto, mas não é a mesma coisa de máquinas que tem o tampo, a superfície de ferro fundido ou alumínio fundido. A qualidade superficial no caso dessas máquinas é muito superior. O que é o único porém, pessoal? Eu não sei se ainda se fabricam máquinas com esses materiais nos tampos, né? Tanto alumínio fundido quanto ferro fundido. Para esse modelo de esquadrejadeira, eu digo, né? Nas esquadrejadeiras de precisão é muito comum, pelo menos o carrinho móvel, ser de alumínio fundido. E aí já é uma qualidade superficial excepcional. Algumas também têm a mesa fixa no mesmo esquema. Porém, para as esquadrejadeiras de varão, hoje em dia eu não sei se fabricam mais dessa forma. Eu sei que as antigas, a maioria delas, tinha os tampos de ferro fundido, que era excelente. Mas o que é a questão? Valeria a pena comprar uma máquina antiga com os tampos de ferro fundido? Sem dúvida sim. Só que tem a limitação da inclinação do disco. A maioria dessas esquadrejadeiras antigas de varão não tinham recurso de inclinação do disco. O que, na minha opinião, é um recurso fundamental para quem quer trabalhar com móveis planejados. Então, por mais que eu gostaria de ter uma máquina com os tampos de ferro fundido, para mim não valeria a pena se não tiver o recurso de inclinação do disco. Além do mais, elas também não costumavam ter o facão, essas máquinas mais antigas, que é outro acessório importante que a gente já falou também. Caso você encontre uma máquina antiga com os tampos de ferro fundido, que tem recurso de inclinação do disco e que tem o facão, pode pegar que é sucesso, viu, pessoal? Às vezes o motor está chumbado, você põe outro motor, não tem problema. Se a estrutura dela estiver ok, pode pegar que é sucesso. As máquinas eram excelentes. E aí depois a regulagem vem para o lado de cá, que aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. O primeiro passo seria verificar o alinhamento dessa guia, o paralelismo dela em relação à mesa fixa e o alinhamento. Como assim? A gente tem que verificar se ela está paralela à mesa fixa. Então aqui nos dois pontos de fixação dessa guia,
ela tem que estar na mesma distância em relação à mesa fixa. Depois que a gente prendeu nos 2 pontos de fixação dela, a gente tem que verificar se no decorrer aqui do comprimento dessa guia ela não está se deformando. Então a gente vai pegar o perfil de alumínio, vai apoiar ele aqui de lado, aqui em cima, de tudo quanto é jeito nessa guia e verificar se ela está alinhada. E aí a gente tem que fixar aqui nesse ponto de forma que ela esteja retinha, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Uma observação importante, pessoal, é nunca deixar esse pino aqui nivelado com a guia, com o varão. Esse pino sempre tem que estar sobressalente, porque é isso aqui que vai impedir que o carrinho da sua máquina caia, né? Se você vai puxar o carrinho até o final do curso aqui, isso aqui não tiver para cima, é perigoso o carrinho cair em cima do seu pé, e esse carrinho é muito pesado. Então, muita atenção nisso aqui, esse pino tem que estar sempre para cima. Aliás, esse é um outro ponto que eu considero importante na escolha de uma esquadrejadeira de varão, que é o que? O diâmetro dessas guias. Quando eu fui comprar essa máquina, eu não tinha malícia de observar isso. Depois eu fui perceber que essas guias dessa máquina, elas poderiam ser um pouco mais grossas, um diâmetro maior, porque isso aumenta a rigidez do trilho e evita que ele se deforme por qualquer coisa. Quando eu fui regular essa máquina, eu percebi aqui, ó, eu fiz o alinhamento do trilho e depois eu parafusei o pezinho dela. Quando eu fui fazer os cortes, eu percebi que não estava legal. E aí eu quebrei a cabeça, até procurando o que poderia ser, até que eu percebi que pelo simples fato de eu ter parafusado o pezinho dela aqui, o parafuso alterou um pouquinho a inclinação dessa base, e isso já foi suficiente para alterar o alinhamento dessa guia. E aí o que eu tive que fazer? Tive que colocar alguns calços aqui, arruelas, algumas coisinhas por baixo da flange da base, para corrigir o alinhamento. E aí eu fui mexendo com isso aqui até conseguir um alinhamento legal. Percebe como que não temos uma precisão muito grande, principalmente para cortes compridos aqui na máquina. A minha máquina tem capacidade para cortar 2 metros transversalmente. Porém, se você pegar de fato uma peça de 2 metros e fizer um corte aqui no carrinho, você vai ver que o corte não fica legal. Você pode apoiar uma régua de alumínio na lateral da peça, você vai identificar algumas imperfeições. E aqui entra mais uma observação, pessoal. Numa esquadrejadeira de precisão, esse sistema é muito mais robusto. O carrinho trabalha sobre guias lineares, que é um sistema mais rígido que garante uma linearidade no corte muito superior. Numa esquadrejadeira de precisão, se ela tem capacidade de corte de 2 metros, ela vai fazer um corte de 2 metros perfeito, retinho, diferente dessa. Uma esquadrejadeira dessa, se ela tem capacidade para 2 metros, mesmo que ela esteja bem reguladinha, eu diria que para você ter um corte de qualidade, você teria que trabalhar aqui na metade do trajeto dela, tipo 1 metro, no caso da minha. Então, se você fizer um corte transversal de 1 metro, você vai conseguir uma qualidade boa. Passou disso, mesmo estando regulada, você vai perceber imperfeições no corte. E aí depois nós vamos verificar se a guia de cá está paralela a essa guia de cá. Certo? Vamos fazer o mesmo esquema, mesmo procedimento. E por último, vamos regular o carrinho, que é a parte mais trabalhosa. O carrinho, ele corre aqui por meio de roldanas em cima dessas 2 guias. Cada uma dessas roldanas vai ter a sua regulagem, tanto na altura quanto na posição delas em relação ao carrinho. Ou seja, aqui nesses 4 pontos, nós vamos verificar se o carrinho está correndo paralelamente à mesa fixa e depois nós vamos verificar a altura em cada um desses 4 pontos. A gente tem que garantir que ele esteja no mesmo nível da mesa fixa e na mesma inclinação. Essa parte aqui, pessoal, é bem trabalhosa pelo seguinte motivo. Quando a gente mexe na regulagem de um desses apoios, a gente interfere em todos os outros. A gente ajusta mais ou menos um lado de cá, depois a gente mexe de cá, vai interferir de cá, a gente tem que voltar, refazer até ficar legal. E por último, seria o ajuste da guia transversal aqui, para fazer os cortes transversais, né? A gente vai regular o alinhamento dela, vai fazer aquela verificação dos cortes, para ver se está um esquadro legal mesmo. Vamos regular o visor aqui, né? Para poder usar o suporte, o batente para cortes transversais. E aí está feita a regulagem da máquina. Vamos falar sobre os acessórios então, pessoal? Vocês vão perceber que o cenário está um pouquinho diferente, é porque tem mais de uma semana que eu estou gravando esse vídeo, tive que refazer alguns takes, teve alguns que eu estou fazendo só essa semana, então vocês vão ver que vai ter uns cortes aí, uns trechos com cenário um pouco diferente,
mas vocês não reparam não, faz parte. Inclusive, isso aí reforça até o pedido aí para vocês darem um like no vídeo, né? Quem não sabe, dá um trabalhão fazer esses vídeos, a gente tem que parar aqui nosso trabalho, tem que organizar um mínimo aqui para o cenário, fazer um planejamento, isso aí dá trabalho. Então, pessoal, dá um like no vídeo aí para retribuir, beleza? Isso aí dá muita força para a gente. Então, vamos lá, vamos falar sobre acessórios. Para início de conversa, pessoal, os acessórios que a gente falou no vídeo anterior, todos eles ou quase todos, vão continuar servindo para esse vídeo. Eles continuam servindo para a esquadrejadeira e sendo importantes da mesma forma. Fiz uma colinha aqui, vamos seguindo por ela. Começando pelos empurradores. Tudo que a gente falou no vídeo anterior continua valendo, os empurradores continuam sendo fundamentais para o uso da esquadrejadeira, ok? Featherboard é a mesma coisa, com uma pequena diferença. No caso da serra circular de bancada, elas vão ter uns frisos aqui no tampo que permite a fixação do featherboard. Nas esquadrejadeiras de carrinho, a maioria delas não vai ter, então seria necessário o uso de um featherboard com base magnética. Existe também essa opção. E qual que seria o equivalente do que a gente explicou no vídeo anterior, que foi o carrinho esquadrejador? Vocês lembram que eu falei sobre um dispositivo que é usado para fazer cortes transversais na circular de bancada, não é isso? Aqui, obviamente, não tem necessidade dessa função, porque a gente já tem o carrinho esquadrejador na máquina. Só que a gente falou também, no vídeo anterior, sobre cortes longitudinais em ângulo, que exigem o uso de dispositivos de fixação, que seriam equivalentes aos carrinhos esquadrejadores para circular de bancada. Então, em alguns casos, a gente vai ter que desenvolver suportes, jigs, gabaritos, para se trabalhar com esse carrinho aqui da esquadrejadeira, né? Por exemplo, cortes longitudinais em ângulo, que foi o exemplo que eu citei no vídeo anterior. Além disso, tem a questão dos apoios também. A gente viu que a circular de bancada ela trabalha normalmente apoiada numa mesa, então as peças já estão sempre bem apoiadas e tudo mais. E no caso das esquadrejadeiras é bom a gente desenvolver sistemas de apoio, cavaletes, mesas roletadas, para poder trabalhar com segurança, com as peças sempre bem apoiadas. Então, continua valendo aí esses acessórios. O facão, a mesma coisa, pessoal. Tudo que a gente falou sobre o facão no vídeo anterior continua sendo aplicado para essa máquina, assim como o protetor superior. Outra coisa muito legal, pessoal, que normalmente tem nas esquadrejadeiras de precisão, diferentemente dessas, é o protetor superior não ser preso no facão. Ele tem um suporte próprio e ele fica suspenso aqui, faz o papel dele de proteção, de ajudar na coleta de pó sem atrapalhar nos cortes de meia madeira. Lembra daquela questão que a gente falou no vídeo passado? Então isso é outro ponto muito legal nas esquadrejadeiras de precisão. Pode ser que tenha esquadrejadeiras de carrinho que também usem esse sistema, ou às vezes até dê para adaptar. Mas normalmente nas esquadrejadeiras de precisão esse sistema já vem na máquina. Tem também um apoio para cortes em ângulo, pessoal, que no caso da minha máquina é essa peça que se encaixa aqui no carrinho da esquadrejadeira. E tem esse manípulo aqui para travar. Ele não vem com um sistema, com uma impressão graduada aqui para você ajustar o ângulo, então tem que se arrumar uma forma de verificar esse ângulo, né? Talvez com uma peça já previamente riscada, cortada, ou algum transferidor, algum dispositivo. E no caso da minha máquina, essa guia não veio com a régua de alumínio. Eu já usei ela dessa forma para cortar peças pequenas, até que funcionou legal. Mas o ideal é arrumar um perfil de alumínio que venha preso aqui, né? Se eu não me engano, o mesmo modelinho desse aqui serviria aqui. Então o ideal seria prender esse perfil de alumínio para conseguir um apoio melhor, principalmente se for peças maiores. E ainda sobre os acessórios que já foram falados, tem o coletor de pó, que continua também, mais uma vez, sendo fundamental para a esquadrejadeira, com uma pequena diferença. No caso da esquadrejadeira, eu fiz um sistema, um upgrade, vamos chamar assim, para o sistema de coletor de pó. Eu mostrei para vocês o coletor que eu tenho aqui no vídeo passado, não entramos em detalhes, mas vocês já viram. Eu vou mostrar para vocês agora o que é esse upgrade, que é muito legal para quem vai usar muito a máquina. Então, galera, esse aqui que é o upgrade que eu falei para vocês no sistema de coleta de pó.
Então olha só, essa é a mangueira que vai ligada na máquina. Ao invés de colocar ela diretamente no coletor de pó, para a sujeira vir direto para esse saco que vem no coletor, a gente faz esse intermédio aqui, vamos dizer assim, que isso nada mais é do que um barril que esteja devidamente vedado, não pode ter furo, né? Senão nós vamos perder muita eficiência. A sujeira que sai da máquina, ela passa por esse barril e a sujeira mais pesada cai para o fundo do barril, ao invés de ir diretamente para a hélice do coletor. Isso tem duas vantagens. Primeiro, a gente ganha uma capacidade maior de armazenamento, até ter que limpar o sistema. Se fosse direto aqui, isso aqui rapidinho ia encher, eu teria que tirar daqui e descartar. Aqui a gente ganha uma margem extra de armazenamento. Outra vantagem, a gente evita que sujeira pesada passe pelas hélices do nosso coletor de pó. Isso aí pode estragar, vai pedaço de toco, pedaço de MDF, pedaço de madeira, vai batendo ali, com o tempo isso danifica as hélices e a gente perde muita eficiência. Beleza? Então isso aqui é ótimo para isso. Eu gostei demais desse sistema aqui, desse barril, porque ele tem essa membrana plástica, olha só. A gente tira essa tampa aqui rosqueável e ele tem essa membrana plástica que se encaixa aqui, ó, faz um encaixe muito bom, deixa bem vedado, facilita a operação de limpeza, o posicionamento da mangueira. A gente não é obrigado a girar essa membrana, a gente encaixa ela na posição mais adequada, depois gira só essa tampa. Então eu gostei demais. E aqui por dentro, galera, olha só, então eu coloquei só uma curva aqui, um joelho, para a sujeira bater aqui na parede do barril e facilitar o movimento descendente, para que ela não fique uma turbulência voando tudo aqui dentro e passando mais do que o necessário para o restante do sistema. Então ela já sai, já chega aqui, bate na parede, tende a cair uma quantidade maior, né, o mais pesado, e aí o sistema continua por ali, atravessa essa membrana plástica e liga no coletor. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre esse sistema de coleta de pó, mas eu recomendo que vocês pesquisem, tem muito vídeo ensinando a fazer esse dispositivo aí, esse upgrade. Ainda tem algumas coisas que eu poderia ter feito ali, diferente, mas aí vocês vão pesquisar e vão ver várias opções. Mas antes de partir para o próximo assunto, ainda no tópico aqui de coleta de pó, eu quero fazer mais alguns ganchos sobre questões interessantes a se observar na compra de um esquadrejadeiro, que são as seguintes. Primeiro, o diâmetro de saída ali da mangueira para o coletor de pó. Quanto maior for o diâmetro dessa saída, melhor vai ser a coleta de pó. Essa máquina minha tem uma saída de só 75 milímetros. Tem máquinas equivalentes de mesmo porte, de mesmo tamanho, com a saída de 100 milímetros, o que é mais legal. Ainda tem máquinas que tem mais de um ponto de coleta. Tem máquinas que tem uma coleta ali no lugar tradicional que todas têm, e tem mais um ponto aqui na frente, que é um lugar que também vem muita poeira em alta velocidade. Grande parte dela não consegue ser, o sistema não consegue puxar, então uma tomada de ar aqui na frente também é muito interessante. Então esse é um ponto legal de se observar. E no caso dessa máquina minha em particular, tem a questão dessa peça. Isso aqui é uma extensão cujo objetivo é aumentar a eficiência da coleta de pó. A gente tem que abaixar ela eventualmente para trocar o disco, e no caso da minha máquina eu tenho que abaixar, ou melhor, eu tenho que removê-la sempre que eu vou fazer cortes em 45 graus, porque caso contrário o carrinho se esbarra nela. Tem até essas marcas aqui, ó, e não adianta só descer, eu tenho que tirar, porque o carrinho esbarra nela mesmo, retraída, e esbarra também nas porcas borboletas que tem ali. Na minha opinião, isso aqui foi um erro de projeto. Não é um problemão, mas eu achei meio falhado, porque se a pessoa esquece disso e está no meio do corte aqui, o carrinho vai travar ali, pode gerar uma situação meio perigosa, você tem que abortar o corte no meio do caminho. Além do mais, é um desconforto extra, né? Você tem que desmontar sempre que for fazer cortes em 45 graus. Então vale a pena observar essa questão também.
Bom, um outro ponto que eu não gosto dessa máquina, mas aí eu não sei se são todas assim ou se existe alguma opção diferente, é o seguinte: observa que o facão dessa máquina, diferentemente da minha circular de bancada, esse facão ele é montado num suporte fixo, ou seja, se eu subir ou descer o disco, o facão não vai acompanhar o movimento do disco. Na minha circular de bancada, eu posso regular esse facão bem próximo ao disco, sem problema nenhum. Eu vou alterar a altura de corte, o facão vai acompanhar e vai estar sempre numa regulagem ótima. No caso dessa máquina, eu sou obrigado a manter o facão mais alto. Aliás, eu não sou obrigado, eu poderia manter o facão mais baixo, mas aí toda vez que eu for alterar a altura do disco eu vou ter que mexer ali, o que na minha opinião fica inviável. Então, por isso eu deixo ele sempre nessa posição mais alta, de forma que se eu subir ou descer o disco não vai pegar no facão. Então é bom observar, pode ser que tenha modelos de esquadrejadeira no mercado nos quais o facão é montado num suporte móvel que acompanhe o movimento do disco. Isso aí pode ser bem legal. E o que a gente teria para acrescentar então de acessórios que não foi falado no vídeo anterior? Bom, nós teríamos basicamente a guia para corte transversal, que é essa guia que vai no carrinho. E o limitador, o batente para cortes transversais padronizados, que é essa pecinha aqui. Inclusive, é um ponto legal de se observar na escolha de uma esquadrejadeira. Tem algumas esquadrejadeiras no mercado que vem com mais de um suporte desse, o que pode ser interessante, para se deixar pré-configurado aqui dois tamanhos diferentes de cortes. Isso aí pode ser bem prático. Além disso, tem a trava do carrinho, né, que é isso aqui. Na circular de bancada a gente até viu um sisteminha parecido, no caso do modelinho que eu tenho ali, mas nesse caso aqui toda esquadrejadeira tem que ter. E é inclusive um outro ponto legal de se observar. Tem esquadrejadeiras, pessoal, que essa trava é aqui, ó. Ao invés de ser aqui, ela é nessa parte do carrinho, que facilita muito o acesso. Não é isso? A gente elimina a necessidade de ter que se passar o braço para lá e para cá perto do disco. Pode ser perigoso, né? Às vezes com o disco ligado, o cara vai querer pôr a mão aqui, num momento de desatenção, isso aí pode ser perigoso. Então, é um ponto legal. Se a esquadrejadeira tiver essa trava do carrinho aqui, nesse lugar aqui, fica bem melhor. E tem também, pessoal, um acessório muito interessante para se trabalhar com esquadrejadeiras ou até serra circular de bancada também, que é o carrinho transportador de chapa. Aquele carrinho que tem uma articulação, principalmente para quem trabalha sozinho e com chapas inteiras. Para quem trabalha sozinho e trabalha com chapas inteiras, na verdade ele é indispensável. A menos que o cara seja gigante, consiga manusear uma chapa de MDF inteira sozinho, levantar e tudo mais. Eu não tenho porte físico para isso, então eu trabalho já pedindo as peças pré-cortadas em tiras pelo menos, né, de forma que eu consiga carregar as tiras e cortar na minha esquadrejadeira. Mas se eu não tivesse esse recurso, eu teria que arrumar um carrinho transportador de chapas, que eu conseguiria pôr a chapa no carrinho, deitar ela em cima da máquina com facilidade. E para finalizar o vídeo de hoje, galera, vamos supor uma situação na qual eu queira extrair uma peça de 700 mm de comprimento por 500 mm de largura, e eu estou partindo de uma chapa inteira de MDF. Lembrando que a gente tem sempre a opção de já pedir essa chapa cortada, seja já no corte final, com as peças prontas, ou corte em tiras para facilitar o meu trabalho. Mas vamos supor que nós vamos partir de uma chapa inteira. Vamos ver diferentes situações, como que a gente poderia proceder, considerando tudo que já foi visto na série até o momento. Beleza? Então vamos lá. Fizemos o projetinho do nosso móvel, o desenho, lista de peças, jogamos no aplicativo ali para gerar o plano de corte. E aí vamos pegar de exemplo essa peça que eu falei, de 700 por 500. O primeiro passo é extrair as tiras de MDF no sentido longitudinal da chapa. Ok? Então no nosso plano de corte ali provavelmente nós vamos ter várias peças com essa largura de 500, incluindo a do nosso exemplo, que tem 700 por 500. Eu preciso então extrair uma tira com 510 milímetros. Por que 510? Esses primeiros cortes não são os cortes definitivos, então a gente tem que ter uma margem extra. Se eu quero peças com 500 de largura, eu vou cortar uma tira com 510, beleza? Por exemplo, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Eu costumo trabalhar com 10 milímetros. Como que eu posso extrair essas primeiras tiras?
Bom, se o cara tiver uma seccionadora horizontal ou vertical, tiver uma CNC, ele vai fazer todos os cortes nessas máquinas, mas isso aí é assunto para os próximos vídeos. Vamos considerar o que a gente já viu até o momento. Beleza, outro cenário seria com uma esquadrejadeira que tenha capacidade de 3 metros de corte ou mais. Então esse primeiro corte ele poderia ser feito aqui no carrinho da esquadrejadeira. Claro, com os apoios, uma chapa inteira ela precisa ser bem apoiada para a gente poder fazer esse corte com segurança. Então uma opção seria essa, fazer o corte das tiras usando o carrinho da esquadrejadeira. Bom, mas nos casos em que a esquadrejadeira não tenha essa capacidade de corte, que é o meu caso, por exemplo, eu teria que fazer esse corte usando a guia paralela da própria esquadrejadeira. Eu poderia usar uma serra circular de bancada. No meu caso aqui, onde a minha serra circular de bancada fica instalada, fica montada ali, eu não tenho espaço para colocar uma chapa inteira. Então essa opção para mim não seria viável. E outra opção seria aquele procedimento que a gente viu no episódio da serra circular manual, que seria o que eu faria aqui no meu caso. Então eu colocaria essa chapa sobre tabicos e com o auxílio de uma guia eu faria esses cortes das tiras com a circular manual. É assim que eu faço aqui quando eu preciso. Com a tira em mãos, com 510 mm de largura, eu já conseguiria colocar ela aqui facilmente na minha esquadrejadeira para fazer os cortes transversais. Eu poderia também fazer na circular manual. É uma outra opção. Normalmente eu faço esses cortes posteriores aqui já direto. Se eu quero uma peça com 700 de comprimento, eu vou fazer um primeiro corte transversal com 710 mm de comprimento. De novo, com essa margem de 10 mm extra. E aí, pessoal, feito isso para todas as peças, nós vamos ter aqui um monte de peça desse tipo aqui. Peças pequenas, fáceis de se manusear e sempre com 10 milímetros a mais nas dimensões tanto de largura quanto de comprimento. Beleza, agora eu preciso fazer os cortes finais. Qual que é a sequência adequada? Pessoal, o primeiro passo é verificar se essas laterais aqui estão retas. Elas não precisam estar com corte bonitinho, acabamento top, mas elas têm que estar retas para eu poder apoiar na minha guia paralela. Normalmente esse primeiro corte, ele não sai perfeito, mas sai reto o suficiente para a gente poder usar a guia paralela. Beleza? Se não tiver, se tiver muito torto, vamos supor que o cara fez esse primeiro corte numa tico-tico, por exemplo, saiu todo torto. E aí a gente fez os cortes transversais também com a tico-tico, a peça está horrível, está toda torta. O que eu faria aqui na minha situação? Passaria na plana desempenadeira, essa peça já com um porte menor, para garantir que essa lateral esteja retinha. Outra opção seria fazer no carrinho da esquadrejadeira. Se for uma esquadrejadeira de precisão, a gente já teria os mecanismos de fixação aqui para fazer o corte. Se for uma esquadrejadeira desse tipo, eu teria que prender essa peça. E aí a gente volta naquele assunto, né? A gente precisaria talvez de um jig, algum gabarito, um sisteminha para prender essa peça, ou usar sargentos aqui, se as dimensões estiverem favoráveis para isso. Enfim, a gente poderia fazer esse primeiro corte no carrinho da esquadrejadeira também. Beleza, verifiquei que essa lateral está reta. Aí eu posso regular a minha guia paralela para uma dimensão, para uma largura de 505, no caso do nosso exemplo. Nós vamos tirar 5 milímetros dessa lateral primeiramente. Depois nós vamos girar a peça, posicionar a guia paralela para os 500 milímetros finais e fazer o último corte longitudinal. Aí, dessa forma, eu vou ter uma peça com as duas laterais paralelas entre si, retinhas e com corte bonitinho, acabamento top. Agora falta ajustar somente o comprimento. E aí, para isso, nós vamos posicionar a peça, fazer o primeiro corte, limpamos essa lateral, vamos girar a peça, regulou aqui o batente, conferiu, vamos apoiar a peça no batente e fazer o corte final. Aí nós vamos ter a peça esquadrejada com os 4 cortes limpos e bonitinho, beleza? Lembrando, pessoal, a face boa da sua peça na esquadrejadeira, na serra circular de bancada, sempre para cima.
Na serra circular manual, a face boa para baixo. Isso aí tudo a gente já falou nos vídeos anteriores. Outra dica legal, pessoal, que eu acabei não falando no vídeo anterior, trabalhar com uma lixa bem fininha no bolso. Eu costumo usar uma lixa 220 e quanto mais usada ela tiver, melhor ela fica para essa aplicação. Quando ela estiver bem novinha, é bom maneirar a mão. Como que funciona isso? Sempre que a gente fizer um corte, que for o corte final, a gente vai fazer o corte e logo em seguida vamos passar uma lixinha, só quebrando assim a quina do MDF. Não, a ideia não é chanfrar, não vamos lixar, não vamos pôr força para estragar, descascar o MDF, não. É só bem de leve para tirar aquele corte aqui do MDF, porque isso ajuda a evitar que o MDF fique piriricado, que a gente chama, que é quando cria aquelas lasquinhas na melamina, no revestimento do MDF. A gente passa essa lixinha, depois quando a gente vai passar numa coladeira, vai passar a espátula com cola de contato e tal, se ele tiver com essa quina quebrada, vai ser mais difícil a gente lascar o MDF. Então isso é uma dica legal que eu aprendi e continuo fazendo. Às vezes vocês já até viram nos meus vídeos aí, que assim que eu faço um corte eu venho com uma lixinha e passo bem de leve aqui nas quinas do MDF. Quanto às práticas de segurança, pessoal, mais uma vez, foi um tópico que a gente já falou muito aí nos vídeos anteriores e tudo aquilo que foi falado se aplica para essa máquina. Então, mais uma vez, eu teria pouca coisa para acrescentar aqui nesse assunto, diferente do que eu já falei. Eu vou acrescentar aqui uma informação que eu queria ter falado no vídeo anterior e eu cheguei até a gravar, mas faltou na edição. Então eu vou falar agora. No caso de cortes longitudinais, pessoal, quando a gente estava falando do posicionamento dessa mão, que ela tem que ficar travada antes do disco, lembra disso? Bom, eu queria ter falado o seguinte: às vezes você vai fazer vários cortes repetidos e aí sem perceber você vai soltando o peso do seu corpo nessa mão. E aí a hora que vê o cara já está até com o pezinho cruzado ali, passando as peças e apoiado na mão. Não crie esse hábito, viu, pessoal? O peso do seu corpo tem que estar nas pernas. Essa mão aqui, ela tem que estar travada no tampo com a única função de apoiar a peça e não o peso do seu corpo. Por que disso? Se você vai depositando o peso do seu corpo nessa mão, pode acontecer de repente dessa mão escorregar. E para onde vai a sua mão? Vai em cima do disco. Então, não joga o peso do corpo nessa mão, ok? Peso do corpo nas pernas, essa mão aqui travadinha e olho no disco. Bom, outra coisa que a gente poderia acrescentar nesse vídeo é com relação a essa guia. A guia para cortes transversais, que a gente não abordou no vídeo anterior. Bom, aquele procedimento de tomar o cuidado de apoiar sempre uma lateral da peça que esteja reta, vale também para essa guia. Não podemos apoiar a peça aqui de forma que ela fique instável. Às vezes a peça está com a barriga toda torta e ela fica dançando aqui na guia. Isso aqui não é seguro para fazer o corte, beleza? Então a peça tem que estar sempre bem apoiada nessa guia aqui para fazer os cortes transversais. Tem a questão do posicionamento aqui, evitar de ficar na frente do disco, que é uma coisa que a gente já falou também no vídeo anterior. Tem a questão da velocidade de corte, galera. É um tópico que a gente falou lá no episódio da serra circular manual, mas que continua valendo para essas outras máquinas. Velocidade de corte existe uma velocidade ideal de corte, que é uma coisa que a gente pega mais com a prática mesmo, mas não é bom tentar fazer cortes rápidos demais. Isso aí, além de acabar com a qualidade do seu corte, pode gerar um acidente. E também não fazer os cortes devagar demais, para evitar de queimar a sua peça, queimar o disco. Então, galera, acho que é isso que a gente tinha para falar sobre esquadrejadeiras, né? Esse foi o episódio 5 da nossa série. No próximo episódio, a ideia é conseguir algumas visitas em alguns locais ou colegas que tenham as seguintes máquinas: esquadrejadeira de precisão, seccionadora horizontal e vertical e fresadora CNC. Então, nos próximos 1 ou 2 episódios, a gente vai ficar na rua fazendo essas visitas. Vamos ver se a gente consegue permissão para filmar, para a gente ver um pouquinho sobre essas máquinas. Finalizando assim a parte de cortes, né, da nossa série. Depois nós vamos entrar na parte de montagem, ferragens e etc. E aí vai ficar mais legal ainda a série, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado.
Se eu esqueci de alguma coisa sobre a esquadrejadeira, deixa nos comentários que a gente dá um jeito de citar isso em algum episódio futuro. E é isso aí, muito obrigado para quem ficou até agora. Se gostou, se inscreva no canal, vamos acompanhar a série aí que vai ser bem massa, beleza? Um abraço!